Olá, meus queridos, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Excelente, pá, excelente. Então, todos nós, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa antropofágico, quase canibal, comedor de cérebro. Mais um episódio de Quando Eu Comi o Cérebro de Sócrates. É isso aí. Esse nome curioso, né? E hoje a gente vai conversar, aliás, a gente está aqui primeiro com o Danilo Afonso, Pailu Soares e Júlio César, como diria... Nome de imperador, de né? imperador. Não é romano, mas é quase isso. É quase, é quase. É do mundo. Programa que a gente traz um pouquinho de... compartilhando nossas vidas, né? Da nossa experiência, nossa vivência, sem querer trazer algum tipo de autoridade pra gente, que na prática a gente não tem tanto assim. Sem dogmatismo, né? Sem dogmatismo, mas eu acho que a gente compartilhando um pouquinho de tudo isso que a gente tem visto na vida, quiçá a gente consegue ajudar no amadurecimento nosso e quem estiver ouvindo aqui, né? Bom, e o programa de hoje? Quem quer falar? O que a gente vai falar sobre hoje? Eu vou falar então, porque eu gosto desse nome. Nós vamos falar de ação. Reticências. Ação, porra! Ponto de exclamação. Né? Nós vamos falar de ação. E ação no sentido de fazer acontecer. Né? No final dos contos, a vida vai se construir a partir do que for feito. Né? Não tem aquele ditado que diz que de intenções, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Né? Ou seja, não no sentido do inferno bom ou ruim, mas... Cara, e aí? Eu queria ter feito, eu iria fazer... Perigo, né? Perigo da vida simplesmente não andar. E eu falei de eu começar esse programa aqui, não porque eu seja um expert nesse tema, né, de ação, pelo contrário. Cara, em geral, eu tenho que me policiar para fazer a coisa acontecer. Curioso, né? Eu trabalho junto com a minha esposa, né, com a Raquel. E eu sou o cara mais de planejamento, né, de pensar o que a gente vai fazer, e ela é a pessoa de ação. Aí eu lembrei de uma história que... mais de 10 anos atrás, eu estava lá tentando estruturar os processos e tal, aí a gente tinha acabado de contratar algum estagiário, tinha todo aquele problema de comunicação, né? Como que você passa a informação para que o outro receba de forma correta essa informação? Aí eu fui lá e fiz um documento, assim, né? Era um formulário, alguma coisa, né? Para que quando ela passasse algum desenho para alguém fazer, ela conseguisse colocar as ideias principais ali. Assim, era um negócio que eu estava planejando, pensando para validar. Aí eu dei na mão dela, falei, Raquel, o que você acha desse documento? Cara, me entregou um negócio preenchido, falou, pode passar, dá para outro fazer aqui já. Então, assim, foi curiosa essa experiência, que eu estava pensando ali no planejamento, mas eu tinha alguém que estava agindo, né? Falei, não, vamos fazer isso aqui acontecer logo de cara. Né? Mas deixa eu então, vou quebrar o script e vou te desafiar. Você estava mostrando pra gente aqui nos bastidores, não sei se você viu, Pailu, uma lista que ele fez de coisas, projetos, sei lá, iniciativas... que não sei que nome que você deu na época, na hora que você me falou, mas coisas que você acha que fracassaram? Meu business failures. Legal. Agora, quantas coisas tinha ali? Vamos falar sobre ação. Eram poucas coisas que tinham ali? Não, deixa eu contar a história. Uma vez um amigo meu, a gente estava conversando sobre isso, né? De como os nossos fracassos, eles têm um efeito positivo no nosso amadurecimento, talvez até mais, até maior do que os nossos sucessos, né? Só que a gente conta nossas vidas a partir do nosso sucesso. Não, o que você faz da vida? Eu faço tal coisa, tal, sou isso, aquilo. Ou seja, a gente fala que está dando certo. Mas muito do que a gente fracassou define quem a gente é também, né? Bom, eu fiz uma lista. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho uns 15. Eu listei umas 15 coisas que eu comecei na vida que não deram certo. Mas peraí, fala qual foi o verbo? O quê? Se você usou... Fracasso. 15 coisas que você... Que eu fiz na vida. Ação. Para fracassar tem que ter feito. Perfeito. Né? Não tem aquele ditado que diz que feito é melhor do que perfeito? Do que perfeito. A primeira delas, eu acho que eu contei essa história para você já. Eu devia ter uns 12, 13 anos de idade. Uns 12 ou 13 anos de idade. Aí eu inventei de fazer uma asa delta. Gente, vamos antecipar, ele tá vivo, né? Tanto que ele tá aqui contando pra gente. Deu errado, mas não podia ter dado pior, né? Que eu tô vivo. Mas o que eu tinha de material? Cara, eu tinha bambu. Eu mexia muito com bambu, que eu fazia pipa na época. Cara, eu fui lá no bambuzal, arranjei uns bambu, só que tinha que arranjar uns bambu parrudo, né? Porque era uma asa delta, ia voar. Aí eu sei que eu arranjei bambu, juntei minha mesada ali, comprei uma lona um pouquinho mais reforçada, a gente amarrou aquilo tudo, chamei um amigo meu para vir ajudar. Isso aí que a gente fez uma asa delta, cara, já tem uns 4 metros de largura, mais ou menos. E sei lá, cara, eu sei que a gente passou ali, eu acho que quase um mês desenhando, projetando aquilo, montou a asa delta e falou, beleza, agora vamos voar.
Eu pulei do barranco, cara. Era um barranquinho, assim, de uns 3 metros de altura. E caí logo de cara, né? Não deu estabilidade. Não, deu nada, cara. Vamos esperar ventar agora, né? Porque eu soltava pipa, achava que o vento ia ajudar. Não ajudou nada. Foi meu primeiro fracasso empresarial foi nessa Asa Delta. Mas porque você fez, né? Porque você agiu. Cara, uma puta de uma experiência, cara. Uma puta de uma experiência e olha, eu tô contando isso aqui agora, coisa que aconteceu há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Mas você já aprontou muita coisa também, né? Eu te conheço há alguns anos. Você é um cara de ação, né? Da tua personalidade. Eu acho que esse assunto não é estranho pra você, né? Acho que tem uma coisa que o Júlio trouxe, que tem muito a ver com a realidade de hoje das empresas, né? Do mundo corporativo. Tem muito, a gente brinca nos bastidores, né? Tem muito campeão de PPT, né? A galera que cria, que faz a estratégia, que sonha, que cria mundos e fundos, e o digital, ou o PPT, ou o PDF, que seja, ele aceita tudo. Só que, por que não dá certo? Porque todo mundo sonha, todo mundo desenha e ninguém executa. E aí fala assim, mas por que não andou o projeto X? Porque ninguém executou. Ou por que não andou o projeto Z? Porque os caras estão esperando o momento certo para poder executar. E aí que entra a pergunta, né? O feito, melhor feito do que perfeito. Se você não botar em prática, mesmo sabendo que você pode falhar, né? Como trouxe agora há pouco, os erros e os aprendizados, você de verdade não vai viver para poder dizer eu tentei pelo menos, né? Eu botei em prática aquilo que era um sonho. Então, eu tenho um sonho de ficar rico, mas você não trabalha, planeja, mas não executa, né? Não se estrutura para que esse dia possa chegar e você de verdade surfar essa onda. Como é que essa mágica vai acontecer de você ficar rico de uma hora para outra? Né? Ainda não inventaram uma chuva de moedas, né? Não. e nem maquininhas que podem produzir cédulas que se compram no supermercado. Então, tem máquina de fazer gelo, mas de fazer dinheiro não, né? Exatamente. Então você pode planejar um monte de coisa e eu acho que é importantíssimo essa fase da vida de planejar algo, né? Mas o planejamento sem execução é só um sonho. Cara, sabe que um dos itens... É só um devaneio, né? Um dos itens que está na minha lista de fracasso aqui foi uma startup que eu comecei junto com um outro amigo. A gente tinha uma ideia de um aplicativo lá, de um sistema e tal, e a gente fez, chegou a produzir o negócio, nunca foi para frente. Mas foi interessante participar desse mundo de startup. E tem uma máxima que fala nesse contexto que é erre rápido. Né? Ou seja, fale rápido. Se é para falhar, você vai errar e vai errar rápido. Aí eu lembro que eu estava num... Mas eles dizem, erre rápido, mas para você consertar mais rápido ainda. Exatamente. É ação, ação, ação. Aí eu lembro que a gente ia participar de algum evento lá sobre startup, alguém falando alguma coisa sobre isso, eu estava na fila, né, esperando para entrar no negócio e conversando com o cara da frente, eu perguntei, e aí, o que você está fazendo, né, tal? Daí ele falou, não, eu estou fazendo um sistema para escritórios de arquitetura. Eu falei, pô, cara, eu tenho um escritório de arquitetura, conta pra mim o que é o negócio. Aí o cara começou a ficar todo assim, não, mas é que a gente vai lançar isso ainda, tal, faz uns 2 anos que a gente tá trabalhando no negócio. Eu falei, porra, 2 anos, que legal, tal, e aí, o que é o negócio? E o cara não queria abrir, ele não queria contar, por quê? Porque era todo um segredo de negócio dele ali. Vai que você rouba a ideia dele, né? E ele tava planejando, cara, fazia 2 anos que o cara tava trabalhando em cima do negócio. E ele não tinha colocado no mercado isso ainda. E ele não queria falar. Tinha alguém, gerente de escritório de arquitetura, diante dele e ele não queria falar o que era. Ou seja, ele estava esperando fazer o negócio ficar perfeito para depois ele lançar no mercado. Eu falei, cara, esse cara nunca lançou esse produto, não é possível. Eu lembrei aqui de um livro cujo título é engraçadinho e quase que eu tive preconceito e não fui ler, chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Talvez vocês tenham ouvido falar ou tenham lido, né, do Mark Manson. Tem várias coisas interessantes no livro, a linguagem é bem fluida, mas mais pro final dele, ele conta uma história ou ele faz ali uma provocação bem interessante. Ele diz que vários projetos não saem do papel, ou ele vê que vários projetos não saem do papel, porque a pessoa fica esperando o momento onde o planejamento, que você acabou de falar, né, Pailu, que é tão importante, o planejamento vai estar todo pronto. Então, assim que eu tiver toda a visão das etapas que eu preciso percorrer para entregar esse projeto, eu começo ele. Aonde está a armadilha disso? Interessante esse ponto de vista dele. Ele diz que a armadilha está no momento onde alguns desses projetos só podem ter a construção
da etapa 2, por exemplo, durante a execução da etapa 1. Há certos projetos na vida que não dá para você planejar ele inteiro. Você não tem a visibilidade, você não é que você não pode, você não pode no sentido de você não querer, você não consegue. Você não consegue enxergar a etapa 3 enquanto você não estiver executando a etapa 2. E você não conseguia desenhar a etapa 2 enquanto você não começasse a executar a etapa 1. Bom, pois bem, o indivíduo fica esperando desenhar todas as 5, 6, 7 etapas, simbolicamente do projeto, para aí começar a executar. Como ele não consegue enxergar a etapa 2 enquanto ele não implementar a 1, ele não começa nunca. E fica esse projeto eternamente esperando a hora certa. Eu passei muito por isso no projeto Universal Journey, que é uma metodologia que a gente foi desenvolvendo lá na Vertigo 16 para ajudar as pessoas a clarificar o seu propósito na vida e fazia um exercício e adaptava aqui e ajustava, não sei o quê. Tudo foi montando. Mas chegou uma hora que já estava ali mais ou menos pronto, mas não começava. Até que veio a possibilidade de fazer uma palestra sobre esse tema num evento da Anshan e tal. E aí eu tive que colocar isso em alguma coisa mais tangível. Cara, na hora em que eu fui ali falar para 2.000 pessoas e explicar o conceito e eu vi a reação das pessoas, ação. Aquilo destravou. Porque dali eu fui falar num evento do Mercado Livre, daí veio uma pessoa que falou, olha, eu acho que esse projeto poderia ser levado para a Unicamp. Eu falei assim, não, mas por enquanto é só palestra. O treinamento em si eu ainda preciso refinar. Pronto, ela inscreveu, foi aprovado e eu tinha que fazer acontecer. E aí eu fui para a Unicamp, nós já estamos indo para a 4ª turma desse projeto na Unicamp agora em agosto. Legal. E na primeira que a gente fez, no primeiro semestre do ano passado, eu levei ali, batendo um pouco de cabeça, segunda turma ajustei, terceira, e na 4ª turma eu acho que eu estou chegando agora próximo do modelo. Eu acho que são 8 aulas mesmo, não são 6 nem 7, alguns exercícios funcionaram, outros não. Mas você imagina se eu tivesse, e eu quase caí nessa armadilha, esperando a hora que tivesse tudo certinho, o roteiro todo pronto e tal, mas como é que eu vou saber se eu não implementar? Como é que eu ia saber a reação das pessoas se eu não pusesse aquilo para rodar? E essa, para mim, é uma armadilha gigantesca desse mundo atual, de muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades, tudo virtual, você pode mudar, muda a cor, muda não sei o quê. Lembra, Pailu, quando a gente trabalhou junto muito tempo, né? Aí tinha que fazer um convite de um evento, ia fazer, sei lá, uma festa de Smirnoff numa balada X. Aí mandava rodar o flyer. Puta que pariu, erramos a data. O que fazia com os flyers? Dispensava tudo. Lixo, porque você tinha impresso, né, e tal. Hoje, digital, né? Tudo virtual. Errou a data, corrige. Isso é maravilhoso. Mas o quanto isso também não faz a gente ficar procrastinando. Não. Peraí, agora testa azul. Né? Estamos aqui com a nossa imagem. O Ale da Band, você é um santo, Ale. Contratem o Ale para fazer o design e o visual de vocês, porque ele é um santo. Né? A paciência. Ale, agora faz azul. Agora muda a letra. Olha a armadilha. Agora corrige isso, tal. Quando que acaba? Quando que vai para ação, né? Vai para ação quando alguém bate simbolicamente na mesa, não precisa ser com violência, mas com determinação e diz, vamos implementar. Vai azul. Vamos aprender com azul. Se não funcionar, a gente muda para o verde. E o que a gente precisa fazer para não procrastinar? Eu acho que tem que ter muito claro o objetivo em mente, né? O que você quer com qual que é a ação que precisa ser tomada e precisa andar para frente, meu. Eu não sei, precisa... Qual é a sua opinião? Tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, as pessoas falam, para entrar na execução precisa ter uma motivação, né? Motivo mais ação, né? Mas nem sempre você está motivado para fazer a ação. Uhum. E aí que entra para matar a procrastinação, entra o pragmatismo. Uhum. Se você não for pragmático, você se sabota. Sim. Então, vou pegar um exemplo até mais fácil, num planejamento mais execução. Vou planejar acordar cedo, porque eu quero fazer atividade física e quero aproveitar melhor meu dia. Aí, você se sabota no primeiro dia, quando toca o alarme, você fala assim, puta, tá cedo, né? Snooze. Mas será... 5 minutinhos. Será? Vou colocar mais 5 minutos para descansar. E que não descansa e dá mais preguiça ainda, né? Aí depois a segunda sabotagem. Mas será que vai estar frio? A terceira sabotagem, deve estar chovendo. E aí você não vai. Então, quando você coloca um pragmatismo por trás disso,
Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar os dois. Você vai levantar e vai correr. Ou vai fazer a sua atividade física. Porque não é isso que vai te impedir. E aí, acho que para ação entrar em ação, sendo redundante aqui, né? O cara tem que ter claro isso na cabeça. Se eu não botar em prática, eu não vou conseguir corrigir desvios, eu não vou atingir minha perfeição, eu não vou de verdade tirar o sonho ou o planejamento do papel. Então, vou pegar o teu gancho e vou entrar com a minha provocação. Nós estamos falando aqui de enfrentamento da realidade. Porque imagina a seguinte construção mental, verbal, escrita, que é assim, quando... É planejamento, claro. Quando eu juntar tantos R$1.000, aí eu abro o meu negócio. Certo, é um planejamento. Mas quando? Né? Quando tá aí, ainda é etéreo. Se acontecer tal coisa e tal. Muito bem, vamos enfrentar a realidade. O que é que temos hoje? Hoje ainda temos R$8.000 e faltam 2.000. O que você vai fazer para arrumar os 2.000? Digamos que você precisa de 10.000 para abrir o negócio. Quanto você tem? Tenho 8. O que você vai fazer para arrumar 2.000? Então, quando eu tiver 10.000, aí eu abro. O que você vai fazer para arrumar os 2.000? Enfrentamento da realidade. Você precisa de 10 e tem 8. Então, a tua pergunta, né? O que às vezes faz a gente procrastinar? Eu acho que é, muitas vezes, a falta de enfrentamento da realidade. Será que vai estar chovendo? Não sei, abre a janela. Mas e se estiver chovendo? Abre a janela. Se estiver chovendo, aí você vai se perguntar, como é que eu corro na chuva? Mas abre a janela primeiro, veja se está chovendo. Eu acho que enfrentar a realidade nos obriga a agir, porque até para abrir a janela eu preciso de ação. Então vai até a janela e veja se está chovendo. Ação, né? Porque senão fica essa coisa do e se, quando, talvez. Esses advérbios que vão fazendo a gente procrastinar, né? Quando comi o cérebro de Sócrates não é uma pergunta, é uma afirmação. Quando comi o cérebro de Sócrates, fiquei mais inteligente, fiquei mais sábio, fiquei mais corajoso. Ação. Não é quando um dia, é quando agora. Vamos agir. Mas eu não posso agir porque eu ainda não tenho 10.000. O que você vai fazer para ter os 2.000 que faltam para chegar nos 10.000? Enfrenta a realidade. Não precisa ir muito longe, né, Dan? Quando eu tive a grata surpresa de poder falar contigo e dividir vamos dizer assim, uma dor que era colocar em pé a história do propósito, a história de ajudar pessoas. E eu fui até tua casa e a gente falou da possibilidade dessa materialização aqui que é o videocast, né? A gente fez planos. A gente disse, podemos falar desse assunto, podemos Acho que criar precisa de um terceiro cara, né? De uma terceira pessoa. Precisa ter mais um interlocutor. Aonde vamos fazer? Tudo está dentro do planejamento e está tudo certo. Só que vai passando os dias, e não é de hoje nem de ontem, né? E em algum momento você fala assim, bom, já tem um plano básico aqui, mas não tem nenhuma ação. E a gente está empurrando com a barriga, literalmente. Pode ser que a gente nem perceba tanto assim, mas a gente está empurrando. Está na hora de a gente tomar uma decisão de engavetar ou de avançar. Mas não dá mais para ficar no marca-passo, sabe? Acho que vale contar um pouquinho Marca-passo é você ficar andando no mesmo lugar sem avançar para frente. Sim. Né? Vale a pena resgatar um pouquinho da historinha, né? Então a gente conversou aquele dia, você falou que você foi desafiado por uma figura, você já até contou essa história. Perfeito. Assistam os outros episódios, são todos muito bons, viu, gente? Assistam, são muito legais. O Pailu contou uns 2 ou 3 episódios atrás, né? Do cara do Lava Rápido. Que eu fui, né? Intimado, né, a fazer o podcast. E aí me contou uma vez que você foi me visitar em casa, há muito tempo que a gente não se encontrava. Eu te falei, Pailu, eu tô com uma ideia de fazer um podcast, tem 1 ano, e aí fico pensando, vou chamar fulano. Putz, fulano não tem tempo disponível. Vou chamar ciclano. Aí falou, não sei se tá no meu momento e tal. Como que eu não pensei em você? E aí a gente falando, lembramos do Júlio e tal. Bom, vamos marcar um primeiro encontro os 3 para ver se dá liga. Marcamos o primeiro encontro. Gravamos um piloto do piloto, né? Gravamos ali no celular. O áudio, né, super ruim e tal. Sim. Mandamos para alguns amigos para pegar alguns feedbacks avisando, pessoal, o áudio está ruim porque gravamos no celular. Qual foi a maioria do feedback que a gente recebeu? Viu, o áudio tá muito ruim, vocês precisam melhorar o áudio. Não, tudo bem, tá certo, né? Aí corrigimos também outras coisas. Vamos gravar então um piloto no vídeo. Viemos aqui, pegamos os feedbacks, um montão de feedbacks. E aí ficamos naquela história, então.
Tem o feedback que nós estamos muito para a direita, tem o feedback que nós estamos muito para a esquerda. Tem o feedback que nós estamos, né, com o tempo muito longo, tem o feedback que nos programas estão muito curtos. Tem o feedback que a gente está indo direto ao ponto rápido demais. Tem o feedback que estamos demorando. Certo, gente? Qual é a decisão agora? O que nós vamos fazer? Né? Teve um dia até que a gente trocou mensagens duros uns com os outros, dizendo, pessoal, afinal de contas, o que nós queremos com isso? Porque se a gente tentar agradar todo mundo, e talvez seja uma outra armadilha, Pailu, da procrastinação, né? A infantilidade, a imaturidade, o delírio de achar que você vai agradar todo mundo e que sempre, né, todo mundo vai aplaudir o que você fizer. Não vai. Não vai. Nenhum projeto é para todo mundo. Não tem nenhuma religião que atenda a todo mundo, que dirá um projeto, um negócio, não é para todo mundo. Né? O teu público vai te achar, mas ele vai te achar se... Aí o se é importante. Se você colocar à disposição. Ai, será que vão gostar da minha sorveteria? Não sei. Onde é que as pessoas podem tomar o seu sorvete? Ah, não abri ainda. Então ninguém gosta. Por quê? Porque ninguém conhece. Né? Enfim, até que chegou uma hora e a gente falou, então vamos? Se vamos, marcamos, né? Tal, e começamos a gravar e estamos aqui, sei lá, esse deve ser o 5º, 6º episódio, enfim. É isso. Ação. Né? E não é ação destrambelhada, vamos fazer qualquer coisa. Mas é o que você falou, tem um objetivo. Tem que ter uma ação atrelada a esse objetivo. Senão vira só intenção. Intenção não tem nem ação no nome. Né? Então, é isso que eu né, imaginei hoje nos provocarmos. Né? Por isso, ir nessa linha. Só uma... Não, fala. Desculpa, Julião. Você perguntou sobre a procrastinação, né? Como que a gente evita isso. E eu comentei que tem a ver também com a motivação. O Danilo, ele citou um outro programa sobre um vídeo do Simon Sinek, que chama The Golden Circle, né? O Círculo Dourado. E o título desse vídeo é Como que os líderes inspiram ação. Né? Como que é verdade, esse é o título, tem razão. Ação. E daí ele discorre lá, eu acho que é o TED Talk mais assistido, tá entre os TED Talks mais assistidos. Dos militares? Não, dos militares é um outro ainda. É um outro. Esse é um que ele faz, inclusive, num flip chart, né? Bem simples o visual. Aliás, interessante, né? Porque eu já vi a entrevista dele contando desse vídeo, né? Pô, ficou super famoso e tal, lá, até entre os mais assistidos. Cara, o áudio tava ruim. Ele teve que trocar de microfone no meio do áudio. É verdade, ele troca de microfone. O TED Talk geralmente tem todo aquele cenário bonito. Cara, não, ele tava num palco pequenininho, assim, com flip chart, que ele escreveu, assim. Era tosco, entre aspas, assim, a apresentação, né? O áudio tava ruim e tal. Então, assim, não era perfeito, cara. Não é em termos de qualidade técnica, eu acho que é um dos piores TED Talks que eu já vi. Ele não, tecnicamente, tem vários problemas, né? Então, assim, não era perfeito, né? Mas, bom, a mensagem é fantástica, por quê? Porque ele fala, não, como que os líderes inspiram a ação? E daí ele conta lá do porquê, né? Tudo começa no porquê que você faz o que faz, e isso inspira a ação. E o que ele repete muito é, as pessoas, elas compram aquilo que você acredita, não aquilo que você faz, não aquilo que você produz. Ela compra aquilo que você acredita. Né? Então, por isso que eu acredito que a gente consegue vencer essa procrastinação, tendo muito claro também o porquê que a gente vai fazer aquilo. Né? E uma coisa que tem a ver com isso, ano passado eu li um livro, não vou lembrar o nome do autor, que chama Hábitos Atômicos. É sobre Hábitos Atômicos? Hábitos Atômicos. Muito bom livro, aliás. Muito bom, por sinal. E ele fala sobre hábitos, né? E ele comenta que uma das principais coisas que faz com que você consiga manter, criar um hábito ou deixar um hábito, tem a ver com a identidade. Com como que você se percebe, como que você se identifica. Ou seja, tem a ver com esse porquê, né? Eu sou uma pessoa assim, eu faço isso porque eu sou assim. Ano passado, finalmente eu comecei a desenvolver um hábito de fazer exercício físico regularmente. Então, 3, 4 vezes a semana eu tenho regularmente feito exercício físico. E eu consegui, para mim, assim, deu certo isso, porque no começo do ano eu falei, cara, eu sou um atleta, eu sou um atleta, eu comecei a me identificar com isso. Ou seja, eu não sou simplesmente uma pessoa que está indo fazer alguma coisa, mas a partir do momento que eu consigo me identificar, e parte da minha identidade tem a ver com aquilo que eu estou fazendo, é muito mais fácil de aceitar um hábito, de aceitar alguma ação que eu tenho que fazer. Né? E também tudo a ver com o que a gente está conversando aqui agora. Eu lembrei de se alguém lembrar de onde que tem essa história, mas eu li em algum outro livro também, que é uma história que eu já contei para o meu time lá, né? Eu comentei, eu tenho um escritório de arquitetura, a gente trabalha com projetos, então tem um monte de gente super criativo lá, né? Que a gente tem que fazer criação, né, de arquitetura e interiores.
E eu comentei com eles essa história, que é mais ou menos o seguinte. Tinha um professor de fotografia, ele tinha um curso de fotografia, durava lá 6 meses o curso, e ele dividiu a equipe em duas... Dividiu a equipe, a turma no meio. Metade da turma ia ser o grupo da qualidade e a outra metade o grupo da quantidade. Vocês já viram essa história? Não viram, não? Então, se algum lembrar do livro, depois eu conto. Mas a ideia é o quê? Ia ter uma única avaliação, que seria uma única fotografia ou um único conjunto de fotos que eles teriam que apresentar no final do curso. E era isso. Esse grupo da qualidade, eles iam ter que tirar a foto perfeita. Eles iam ter que tirar a foto perfeita. Eles teriam um semestre inteiro para trabalhar em cima daquela foto perfeita. Essa era a definição, tirar a foto perfeita. Exatamente. Então, assim, ele não ia tirar um monte de foto, ele ia trabalhar o tempo que ele quisesse em cima daquela perfeição. O outro grupo, o grupo da quantidade, ele ia tirar uma porrada de fotos. Você ia tirar quantas fotos você quisesse e em cima dessa você ia selecionar algumas lá, mas é o grupo da quantidade. Bom, e ele fez esse experimento com a equipe, né? com a turma. Né? Metade ia ter que tirar menos fotos, outra metade ia ter que tirar muitas fotos, e no final todo mundo ia ter que apresentar os trabalhos. Qual grupo você acha que tinha os melhores trabalhos? O da quantidade? Da quantidade. Tentativa, acerto e erro. Da quantidade, exatamente por isso. Porque assim, no momento que você tira a primeira foto, de repente a primeira foto ficou uma bosta. Né? Mas você já aprendeu como não tirar. Você aprendeu como não tirar. Então assim, é justamente isso. Tentativa, acerto, erro, aprende, tira uma outra. E aquele cara que teve todo o tempo do mundo para tirar uma foto perfeita, para produzir o trabalho perfeito, era ainda inferior daquele que errou e acertou, e errou e acertou, até que no final a qualidade desse último que agiu mais era muito maior daquele que planejou muito mais. E não estamos desprezando o planejamento, você falou isso, né, Pailo, agora há pouco. Não se trata de dizer faça de qualquer jeito, mas trata-se de chegar um momento onde planejou, tem um primeiro modelo, tem um primeiro projeto, põe esse negócio para rodar. Ação. Ação, porra! Ação, porra, né? Um projeto lindo no papel é só um projeto lindo no papel. Tem uma coisa super legal das startups, né? Hoje está tudo super em voga, né? Porque o mundo está em constante transformação e as startups estão aí para poder ter a ideia e botar em prática numa velocidade para tentar acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no mundo exterior, né? E dentro desse modelo de startup tem uma coisa super legal que é modelo ágil, né? Esse modelo ágil, o que é? Tem uma ideia, beleza, define tarefas, executa. No dia seguinte, o que você executou, o que deu, foi bem, foi mal? Não. Foi ruim? Foi ruim. Faz o outro. O que vai fazer diferente? Esse foi bem? Foi bem, beleza. O que vamos fazer de sequência? Por quê? É os MVPs, né? Mínimo Product Value. Proposition, né? O mínimo produto viável. Que nada mais é que testar na prática, volta para dentro do laboratório. Testa de novo na rua, volta para o laboratório. É maravilhoso isso. Se a gente fizesse tudo isso para nossas vidas, para o dia a dia, e não só para as coisas de trabalho, até para os nossos propósitos pessoais, né? Como uma simples atividade física, né? Tudo seria diferente. Por quê? Você não dá tempo para possíveis armadilhas que o nosso cérebro nos prega, né? Que fala assim, cara, vai querer acordar cedo por quê? Né? Você simplesmente levanta e vai. Eu estou dizendo tudo isso porque eu tenho o hábito de acordar muito cedo e eu não durmo cedo. Gostaria de dormir mais cedo, mas eu não durmo cedo. Se eu não tivesse pragmatismo, eu não conseguiria dar sequência. E todas as vezes que eu tentei... Deixa eu traduzir. O Pailo, ele acorda antes das 5 da manhã. Não é que ele acorda cedo, ele acorda antes das 5 da manhã. Ele acorda para acordar o galo. Demora um tempão ainda pro sol nascer, cara, depois que ele acordou. Mas vocês vão entender que eu não sou louco. Quer dizer, um pouquinho. Faça essa frase. Mas faz sentido. Por que eu escolhi acordar 4h30 ou 15 para 5? Aí todo mundo fala, puxa vida, mas aí eu tô no meu melhor momento do sono, né? Todo mundo diz isso. Porque todas as vezes que eu não tentei mudar, falei, não vou acordar esse horário, vou acordar 2 horas depois.
Mas aí começam os outros compromissos, né? De trabalho, ou de tarefas com a família, ou as coisas funcionais, né? Como tomar banho, escolher roupa, tomar café e coisa e tal. A vida vira um embolo só. Então eu acordo de madrugada, tenho o meu momento só meu, sem estresse, sem pressão, sem interferência, e faço tudo aquilo que eu preciso para mim. É meu alimento, minha energização para depois estar bem com o dia a dia, com o que eu tenho que enfrentar. E todas as vezes que eu dei margem ao... Como fala? E se... Quando... Não. De ficar procrastinando, certo? O dia não se encaixou bem. Sim. Então, é um reforço e um teste prático de que você bota o pragmatismo para funcionar, você pode até não gostar no começo. Depois ele vira uma essência. Né? E agora, cara, tá muito nítido. Mesmo cansado, às vezes dormindo menos, porque às vezes a noite anterior foi boa, né? No dia seguinte, tá valendo de novo. Faça. Porque depois compensa no final. Essa acho que é a grande, mas eu acho que você tirou o nosso assunto de um campo que a gente estava indo e talvez até nos restringindo, né? Que era a questão corporativa ou de projetos e tal, e trouxe até para a vida prática. Né? E isso implica, por exemplo, também nas relações afetivas. Então, sabe aquela história? Eu preciso dizer para minha esposa ou para o meu marido o quanto eu tenho orgulho do que ele faz. Mas eu vou esperar aquele momento maravilhoso. Eu vou esperar o dia que eu puder chamá-lo para jantar, chamá-la para jantar. E aí pronto, aí acontece um imprevisto aquele dia, aí você não chama. Não, mas deixa eu esperar um outro momento onde eu possa... Gente, já foi, né? Quando foi a última vez que você disse para uma pessoa que você ama muito, eu te amo? Quando foi a última vez que você falou para o seu cônjuge, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para um irmão, irmã, para os seus filhos, filhas, para um amigo, para uma amiga que você tem vontade de dizer, eu te amo? É que sabe, deixa eu esperar o aniversário, deixa eu esperar um dia que esteja mais tranquilo. Não espera, sabe por quê? No velório do meu avô, eu lembro que e a história não é triste não, mas o padre que estava rezando ali a missa, acho que de 7º dia ou de um mês, no velório não, perdão. Portanto, na missa de 7º dia ou de um mês, não me recordo, eu lembro do padre falar uma coisa que foi tão legal, cara, que na época eu anotei. E quando a gente tava pensando, né, sobre esse tema hoje, eu resgatei essa frase. Ele falou uma coisa mais ou menos assim: o remédio cura a quem o toma, não quem prepara ou manipula. Putz, eu achei isso genial, né? O remédio vai curar, o efeito dele é em quem realmente ingere, não em quem estava lá manipulando. O que isso quer dizer? Amigão, se você quer se curar, vai lá e toma o remédio. Se você quer gerar um efeito, faça as coisas acontecerem. Eu quero muito que aquela pessoa saiba o quanto eu gosto dela. Fale. Diga. Ninguém vai adivinhar, né? Eu queria tanto que aquela pessoa soubesse como ela é querida por mim. Tome uma ação. Tome um remédio para ele fazer efeito em você. Não fique esperando, né, o dia perfeito, porque não vai ter dia perfeito. Né? Tem uma afirmação que pode ser meio perigosa, mas eu acredito muito nisso. A gente vai se arrepender muito mais pelas coisas que a gente deixou de fazer do que aquelas que a gente fez. É perigoso e que porque... mesmo que não tenha dado certo, pelo menos você fez. Não, e assim, é perigoso porque não é para todo mundo sair na porra louca fazendo o que quiser da cabeça. Mas é isso, eu acho que se a gente olhar para trás, a gente vai se arrepender muito mais daquilo que eu poderia ter feito. Eu poderia ter falado para a pessoa que eu amo mais, né? Eu poderia ter agido no momento que eu tive vontade, do que eu tive oportunidade, do que aquela coisa que eu fiz e, puta, não devia ter feito isso. Lógico, eventualmente a gente se arrepende de coisas que fez, mas eu acho que existe muito mais arrependimento do que se deixou de fazer do que se foi feito. Fala pra ele. Desculpa. Eu lembrei do outro episódio que a gente falou das coisas da simplicidade, né? Lembra? Acho que foi o anterior, uns 2 atrás. E quando você tem alguma posse ou algum lastro, vamos dizer assim, financeiro, aí você fala assim, puxa vida, eu um dia vou levar minha esposa para conhecer Paris, né? Um dia. Que dia é esse? Se você ficar protelando, provavelmente vai passar a janela da oportunidade. E aí você vai chegar no momento que talvez tenha até dinheiro sobrando, mas você não tem a condição física ou de saúde para fazê-lo.
E aí fica aquela história que você acabou de comentar. Devia ter feito ou deixei passar, né? Não sei. O ponto é, se você quer fazer algo, tá nos planos, tá na mente, tá no sonho, bota pra andar. E se ele tiver algum erro, porque você planejou mal, corrige o desvio corrige o meio do caminho, fazendo ação. Né? Porque senão você vai ficar só no sonho, e no fim do dia você vai ficar frustrado porque sonhou tanto e não executou nada. Quando a gente ajuda pessoas nos trabalhos, sei lá, de coaching, de mentoria ou até algum treinamento pontual, corporativo, a desenharem planos de ação, né, ou planos de desenvolvimento, um item que parece óbvio, mas eu sempre digo que o óbvio deveria disparar um alarme na nossa cabeça, né? Porque se é óbvio para mim, certamente não é óbvio para o outro. Né? Porque eu não estou dentro da cabeça do outro, ele não está dentro da minha cabeça. Esse item chama-se prazo. Porque aquilo que não tem prazo tende ao infinito. Então essa brincadeira que você falou, um dia eu levo ela em tal lugar. Um dia não é data. Um dia não é data. Quando? Sei lá. Quando eu tiver 50 mil reais. Certo. Quanto que você tem hoje? Eu tenho 1.000. Como que você vai fazer para conseguir 49? Eu não faço ideia. Se você não faz ideia, esse dia não vai chegar nunca. Qual é o prazo? Então eu quero até 2027 juntar 50 mil reais. Agora temos um prazo. Daqui até 2027, estamos gravando esse episódio em 2023. Se alguém assistir daqui 50 anos, né, saiba da proporcionalidade. Mas de hoje, 2023, até 2027, são 4 anos. Ok, o que você vai fazer ao longo de 4 anos? Agora, um dia tende ao infinito. Um dia, amanhã... Né? Em breve, famoso em breve. Quando? Agosto de Deus. Né? Tem uma coisa que vai nessa linha aí, que é muito usado no mundo corporativo, que seus planejamentos, com as devidas execuções, elas devem ser smart. Lembra? Específico, do inglês específico, mensurável, measurable, action... reasonable, né? Acho que é alcançável, né? Alcançável, razoável, não lembro. Activable, measurable, né? E mensurável e específico, mensurável, atingível e time. Time, né? Eu acho que o R é de resultado, results, justo. Tem que ter algum resultado. Time frame. Com tempo então, temporal, né? Tem que ter um tempo definido. Se você não tem uma data específica, né? Certo? Não puder mensurar, não puder ser atingível, certo? Que é o não é realista, né? Não é realista, exatamente. Não é realista. E não tem um tempo definido. Isso não é uma meta, né? Exato, não é meta e não é plano, nem execução, não consegue chegar a lugar nenhum. Isso não cai um pouco naquela história? E aí, já que o Júlio, outro dia, num dos programas, se auto-intitulou o integrante, né, espiritual. A voz da espiritualidade. Isso não lembra, inclusive, a questão da própria fé, né? Não tem uma frase forte que diz que a fé é feita de obras. Como que é? A fé sem as obras ela é morta. A fé sem as obras é morta. Eu sou uma pessoa de bem. Poxa, que legal. O que você faz? Eu não faço mal a ninguém. Não, pera um pouquinho. Nós estamos falando aqui de uma inação. Não fazer algo é uma inação. Tanto que uma das maiores armadilhas que a gente comete, né, como pais e como líderes, é quando a gente diz para a pessoa não fazer algo, né? Não sobe aí. Você vira a cabeça, a criança está subindo. Por quê? Porque não existe a inação de não subir. A única imagem que você cria... Se eu falar para vocês, para todos aqui, não pense num jacaré rosa. Eu pensei, pois é. Porque não existe o não fazer. Né? Então, não tem esse papo de eu não faço mal a ninguém. Sim, e o que você faz de bem? Qual é a ação? Qual é a obra... né, que justifica a sua fé. Se até na fé, que é uma coisa intangível, se até na espiritualidade, que tem um quê de abstrato, de transcendental, a obra está ali sendo reivindicada, que dirá na vida temporal, na vida aqui materialista, né? Materialista no sentido, né, de tangível. O que você está fazendo? Qual é o projeto que realmente está acontecendo na sua vida? Eu quero trocar de casa. Quando? Em breve. Eu quero trocar de casa. Que casa você quer? Não sei, nem pensei nisso ainda. Então ainda não existe nada. E se não existe nada, nada vai acontecer. Eu vejo mais ou menos dessa forma, né? Você vira para sua esposa e fala assim, não, eu te amo. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para você que eu te amo uma única vez, mas eu não vou fazer nada que demonstre isso e eu não preciso repetir de novo também que eu te amo, né? Mas nenhuma outra vez na minha vida.
Cara, Pai, não, a gente trabalha na área comercial. Quantas vezes a gente ouviu de chefes, né? Olha, se eu não falei nada com você, é porque tá tudo bem. Se preocupe se eu te procurar para falar. Pelo amor de Deus, isso é a anti-ação, né? Se você, meu líder, não me procura pra gente conversar, nada está acontecendo. E se nada está acontecendo, não tem resultado. Mundo moderno, dinâmico, as coisas precisam andar. Inclusive, os líderes precisam ter a ação de procurar os seus liderados, né? Imagina você vira para mim e você fala, não, Júlio, eu gosto muito de você, você é meu amigo, eu te considero muito. Cara, você nunca me chamou para sair, nunca me chamou para fazer nada, para tomar uma cerveja, para a gente conversar, fazer um podcast, e simplesmente está lá você se considerando o meu melhor amigo e nunca apareceu. Ah, cara, não existe isso, cara. Mesmo o que você está falando de fé, se aplica a qualquer tipo de relacionamento, né? A amizade, ela não existe sem ação. Minha querida amiga e sócia Silvia Specchio, que hoje mora em Portugal e faz os projetos lá dela em Portugal e algumas coisas da Vertigo, tem uma frase, quando a gente trabalhou juntos aqui no Brasil, que toda vez que eu conto para alguém, normalmente todo mundo gosta muito. É quase que uma brincadeira ali, um jogo de palavras que ela diz assim: ok, tudo bem, entendi o problema, entendi a questão, entendi as suas dores, entendi a dificuldade do cliente, mas vamos lá, o que é que tem que fazer para fazer? Não, tudo bem, entendi tudo que vocês estão colocando. O que tem que fazer para fazer? Qual é a ação que nós temos que tomar para resolver isso? Né? Maravilhoso, o que tem que fazer para fazer? Porque o ditado árabe, que depois eu descobri que está em várias culturas, ele é maravilhoso quando ele diz que o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. E aí, vai ficar dizendo, pois é, mas sabe, devia ter plantado, né, há 20 anos, já estaria grandona a árvore. E aí a pessoa passa 20 anos reclamando que não plantou. Aí ela vai dizer, pois é, o melhor momento para plantar foi há 40, o segundo foi há 20. E vai ficar mais 20 reclamando, aí vai dizer que o melhor momento foi há 60, o segundo foi há 40, o terceiro foi há 20. Agora, vamos lá, vamos plantar árvore. Cara, agora. Eu lembrei, teve um mochilão que eu fiz com um amigo. A gente foi para Uruguai, Argentina, Chile, qualquer dia eu conto essa história. Mas eu sei que a gente chegou no Uruguai, encontrou uma menina, que ela chama Lúcia, nunca mais ouvi falar dela, né? Esse meu amigo Manaus, ele fez um contato com ela lá, a gente conheceu ela lá. E daí a gente saiu para tomar uma cerveja, assistindo o pôr do sol lá, que o sol se põe bem no canal ali, né? E daí ela estava contando, né, que existe um fenômeno que é muito raro, em que durante o pôr do sol, às vezes aparece um risco verde no céu. Você já ouviu falar disso ou não? Não. Tipo uma aurora boreal, só que não boreal? É um efeito óptico aí que acontece, que tem um nome, eu não vou lembrar o nome dele, mas é um facho verde que aparece no céu, rasgando o céu, e que ele acontece muito raramente, né, durante o pôr do sol. Ele falou, nossa, é raro isso? Ele falou, eu já vi 2 vezes. Eu falei, caramba, você é uma menina de muita sorte, né? Ter visto isso 2 vezes. Aí ela virou e falou assim, não, eu sou uma menina que já viu muitos pôr do sol. Cara, a gente ouviu isso aí, a gente arrepiou. Adorei. Isso. Não, eu já assisti isso aqui muitas vezes, aí por isso que eu vi 2. Então, olha, adorei essa história. Né? Fica parecendo aquela pessoa que fala assim, eu sou super espiritualizado, né? Sim, está fazendo lembrei o quê, né? de um outro pragmatismo aqui. Não vou citar nomes, óbvio, é uma questão de proteger, mas uma pessoa que eu conheço queria muito ser um promotor de justiça. E estudou, né? E para quem não viu a trajetória dele, fala assim, puxa vida, hoje você é um promotor de justiça, né? Que legal, né? O que você fez? Você só estudou bastante e tal, né? Ele disse, não, eu prestei concurso algumas vezes. Ah, é? O que aconteceu? Eu prestei o primeiro, tomei pau. Prestei o segundo, tomei pau de novo. Prestei o terceiro, não deu. Prestei o quarto, não deu de novo. O quinto, o sexto. Mas eu tinha o meu pragmatismo e o meu objetivo de ser um promotor de justiça. E na sua 11ª vez ele entrou. Olha o que é o cara ter um objetivo claro, ter pragmatismo e só desistir quando ele conseguir atingir o objetivo dele. Ele botou em ação com todas as suas vísceras para acontecer. E identidade, né? Ele se identificava com aquilo. É o que ele queria. Exato. Entendeu? Era o que ele queria e o que ele fez. Ele botou tanta energia nisso, mesmo talvez sendo mais difícil para a vida dele, né? De conseguir
ultrapassar essa barreira, ele fez por onde, cara? Até conseguir. Cara, muita gente desistiria no primeiro terço. Muita gente escolheu, talvez, desistir na segunda, terceira vez que deu errado. Ou escolheu nem ir, né? Eu gosto muito de um narrador chamado Everaldo Marques, que ele tem uma frase que ele usa, às vezes, quando o jogo tá acabando, seja de basquete ou seja de futebol e tal, mas tem chance de empate ou de virada tal, ou do time fazer o gol que vai classificar, e ele fala assim, enquanto tem bambu, tem flecha. Eu adoro essa frase. É isso. Tem bambu? Tem. Então tem chance de fazer flecha. Ah, mas dá trabalho cortar a flecha. Dá trabalho, dá. Ai, mas eu não passei nesse concurso. Mas vai ter outro? Vai, mas eu vou ter que me inscrever, vou ter que estudar, fazer a prova. Vai ter que se inscrever, estudar e fazer a prova. Vai, é verdade. Esta é a realidade. Enfrenta a realidade que você tem uma chance de não procrastinar. Agora, se ficar na fantasia, ai, mas seria tão bom se eu tivesse passado na primeira vez. Seria tão bom se nós não tivéssemos tomado o gol no começo do jogo. Seria, mas não passou, mas tomou o gol. Não, o que você quer agora? Eu quero que alguém faça por mim. Tá bom, senta aí e reza. Agora, até para rezar, é preciso ação. Né? Até para rezar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Enfim, gente, eu também quero finalizar aqui e dizer uma coisa. Eu acho que às vezes a gente, também por vaidade, toda hora esse tema vai aparecer aqui porque é da vida, né? A chaga, aquilo que mais nos atrapalha, para usar um português claro, o que fode a nossa vida chama-se orgulho. Né? As suas subdivisões, vaidade, arrogância, né? Todos os mecanismos de defesa que fazem a gente querer se proteger das nossas dorezinhas, da nossa vergonha. Vergonha é uma bosta na vida. É que eu sou envergonhado. E essa porra tá te ajudando em quê? Como eu sou envergonhado, eu me protejo, ninguém ri de mim. Porra, mas rir é tão bom. Pô, se você estiver fazendo pessoas rirem, isso é uma bênção na vida. A gente foi no show do Afonso Padilha algum tempo atrás, acho que até comentei isso aqui num outro episódio, e a minha esposa saiu dali dizendo pra minha cunhada que foi com a gente, que coisa incrível, né? O cara ganha a vida fazendo os outros rirem. Que bênção. Né? Que legal você poder ganhar a sua vida, né? Ter a sua renda, fazendo as pessoas saírem leves, porque riram. Então, mas se você fizer alguma coisa e todo mundo der risada, olha que coisa linda. Mas vão rir de mim? Pois é, olha o orgulho aí, né? E aí eu acho que esse orgulho é o que nos impede, às vezes, de fazer aquilo que a gente pode fazer. E, turma, às vezes o que eu posso fazer pode não ser o que eu quero, mas tantas vezes é o que o outro precisa. O que eu posso pode não me satisfazer na minha vaidade, mas satisfaz o outro na necessidade desse outro. Para isso eu tenho que dar porrada no orgulho, porrada na vergonhinha, porrada na vaidade, que era o que eu tava preso na história lá do Universal Journey, né? Não, deixa eu esperar o projeto estar perfeito, né? Porque vai que eu ponho ele para rodar e as pessoas criticam. Era o meu medo. Aí veio alguém e foi me atropelando. Não, vem fazer a palestra aqui, vem acolá, tá aqui na Unicamp, e de repente as coisas foram acontecendo. Né? Eu fui atropelado, né? A minha arrogância foi atropelada pela realidade. Ainda bem, né? Ainda bem, senão estaria eu até hoje tentando aparar as arestas e a teoria tá linda, né? O PowerPoint. E acredite, Paulo, estava no PowerPoint. E eu ia lá toda hora e mexia em mais um slide, e acrescentava mais uma coisa, e mudava uma ordem do exercício, não sei o quê. Sim, e aquilo estava à disposição de quem até então? Só eu estava vendo, né? Mas o remédio, ele não cura quem manipula, ele cura quem toma. E eu precisava deixar o remédio à disposição para as pessoas tomarem. Enquanto ficava só eu ali manipulando, ele não fazia nenhum efeito, né? É isso aí. E o que a gente vai fazer a partir de agora, então? Pois é, né? Qual que é o DPF, né? O daqui para frente, pra gente... Qual que é a ação? Agir, né? Com tudo isso. O que vocês levam disso? Daqui para frente, pragmatismo é chave para tudo. Não é? É isso. Da minha parte, vou lembrar da... Eu queria tatuar, sabia? Quem sabe eu tatuo isso em algum momento. Eu preciso tatuar ou tatuar na minha mente aquela frase que virou música, inclusive, do querido Cazuza, um artista espetacular, onde ele deixava bem claro: o tempo não para. Não. Miguel, enfrenta a realidade. O tempo não para, a ampulheta não para, o relógio não para. E mesmo que ele esteja quebrado, simbolicamente, o ponteiro pode estar parado. Mas o tempo está andando. Então, ou você está fazendo algo, ou então você está sendo atropelado. E eu vou vou reforçar isso na minha mente. O tempo não para, tem coisa que eu tenho que fazer já. Chega de ficar esperando, como aqui o podcast, né, o videocast, que só está acontecendo porque, de alguma forma, o Pai Lu me provocou a sair, né, da teoria e ir para ação.
Muito bem. Eu guardo no coração essa frase que você falou aí do remédio, ele cura... Como que é? Vou tentar citar o remédio cura quem o toma, não quem prepara ou manipula. Eu guardo essa frase, porque ela é muito poderosa mesmo. Muito bem. É isso? Muito bem, gente. Muito bem. Vamos nessa? Então vamos agir? Vamos encerrar? Pra gente poder fazer as coisas que quer fazer, pra daqui a pouco, né, gravar o próximo e lançar. Vamos botar em ação? Muito bem. Então, pessoal, super obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que nos ajuda, o pessoal da Band Design, que ajuda a gente com o visual, Kaique Ribeiro, que ajuda com a música, o pessoal do The One Studio. Muito obrigado por agirem, né? Eles também agiram pra gente poder estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu, nos escutou e agiu, né? Dando play e agora haja em outras coisas que você tenha que fazer na sua vida. E daqui uma semana a gente volta, certo? Pra bater mais um papo. Fantástico. É isso? Queridos, Valeu, muito pessoal. obrigado. Um beijo pra todo mundo. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu.